Desde o início do ano. É uma garantia da Associação de Mediação Imobiliária de Portugal. A previsão é que assim continue durante os próximos meses. Isto depois da venda de casas ter caído 20% no ano passado. Foram menos 96 mil do que há em 2012. Seja como for, para as grandes imobiliárias, 2013 foi dos melhores anos de sempre, com mais vendas, mais arrendamentos e comissões mais altas. Quanto à avaliação bancária dos imóveis, registrou a menor queda dos últimos 4 anos, desvalorizou cerca de 3%. Entretanto, na periferia das grandes cidades, o preço das casas já está a aumentar. É convidado do Diário da Manhã, Hugo Silva, é especialista imobiliário. Muito bom dia, obrigada por estar aqui connosco. Vimos esta subida da procura 20% a 30% no início do ano. A que é que se deve? Bem, já a procura já se vem a acentuar desde do último trimestre do ano passado. Efetivamente, neste ano, o que acontece, está a haver uma procura bastante grande, um aumento. As pessoas estão a tentar procurar os bons negócios, mas como referi há pouco, a procura é que está a aumentar. O número de vendas ainda não se está a refletir bem no número de vendas. Há intenção de compra, mas ainda não se passou à ação neste caso. Exatamente, porque a procura normalmente das pessoas, as pessoas estão à procura muito das oportunidades que aparecem no mercado. E neste momento nem tudo é oportunidade, obviamente. Há muito bons negócios e as pessoas acabam por andar à procura daquela oportunidade que às vezes não existe. Eu dou, por exemplo, uma situação que eu estava a ver ontem. Alguém que me pedia, na Avenida de Roma, um apartamento na ordem dos 80 mil euros, que é algo que não existe. Ou seja, é a procura, mas depois não se consegue efetivar a venda. Essa tem sido muita procura, efetivamente. Quem é que anda à procura de casa, nesta altura em que todos falamos de crise? Bem, neste momento, eu posso dizer que a procura divide-se entre dois patamares, ou seja, os investidores, as pessoas que procuram essas tais oportunidades, normalmente numa perspectiva de arrendamento, em que a pessoa compra a muito bom preço, e depois arrenda com taxa de rentabilidade, hoje em dia, na ordem dos 8% a 10%. E depois a classe média, aquela classe que conseguiu aguentar a pressão dos últimos 2, 3 anos, que conseguiu fazer as suas poupanças e que guardou algum dinheiro e que agora, face aos preços terem descido bastante, estão a aplicar esse dinheiro na compra, com pequenos financiamentos ou no pagamento da totalidade do valor que a casa custa. Há ainda, embora não em todos os casos, mas há ainda boas oportunidades para se investir em imóveis nesta altura? Sim. Principalmente em que locais? Bem, no centro da cidade ou mais na periferia? No centro da cidade não tanto, porque o centro das cidades e das grandes cidades a desvalorização não foi tão grande. O que é que aconteceu? Foi mais na periferia, tal e qual como a notícia dizia. Na periferia é que houve uma quebra muito grande. Eu posso referir que houve, por exemplo, uma quebra em certas zonas, imóveis que valiam 100, 120 mil euros e que neste momento estão avaliados ou estão para venda nos 40, 50 mil euros. E o que acontece é que na Grande Lisboa não há grandes oportunidades. Há sim, houve uma desvalorização, 10, 15%, mas na periferia é que está a haver esse aumento porque as pessoas percebem que... E a procura é mais para aí, para esses casos? É. A procura está muito... Claro que no centro de Lisboa também há, só que o tipo de produto em venda não se aplica tanto. Não é tão apetecível. Exatamente. E por isso é que houve um aumento de procura e houve um aumento também na periferia, porque as casas ficaram tão em conta que e as pessoas que falava da classe média que resolvem investir nesta altura na compra de uma casa, fazem para depois arrendar essa casa ou fazem-no para habitação própria? Dois patamares, sim. Há aquela igualmente pessoa, sim. Há a classe média que conseguiu fazer alguma poupança, que conseguiu guardar os tais 30, 40, 50, 60 mil euros e que faz uma aplicação e que em vez de ter o dinheiro no banco que dá... Resolve investir e compra e arrenda, mas também aproveita as excelentes oportunidades e compra e vai viver para lá, acaba por ou não ficar com uma prestação ou com uma prestação relativamente reduzida e por isso acaba por fazer bons investimentos. As avaliações que são feitas pelos bancos às casas, sabemos que tem vindo a diminuir, mas nos últimos tempos essa diminuição é menor. Isto quer dizer que estamos a atingir o pico mínimo do valor das casas? Eu acho que sim. Sinceramente, eu acho que sim. Portanto, é a altura quase ideal para se comprar uma casa que queira comprar. Exatamente. Aquilo que acontece,
E notou-se o ano passado. Eu posso dizer que, na minha experiência, eu vendi 30 casas em 2012, em 2013 vendi 107. Isso são 300% 300% de aumento, exatamente. Aquilo que acontece é que está mesmo no ponto, porque os próprios bancos, também porque as casas não podem desvalorizar mais, repare. Também não podem ser vendidas a preços mais baixos. Se continuasse este volume a baixar ou a diminuir, repare, um imóvel que vale 40 mil euros na periferia ia ser vendido a que valor? 20, 25, claro. Não é possível. Não é? E então não dá. O próprio banco, a banca também está com menos pressão. É? Ou seja, a Troika, neste momento, exige menos dos bancos que exigia há 2, 3 anos, até porque as contas estão mais consolidadas. E por isso os bancos também têm esta necessidade de começar a emprestar mais dinheiro? Exatamente. Notou-se no último trimestre já que há bancos que já começam, não todos, mas que já começam a ter alguma vontade de fazer financiamento, claro, sempre com alguma exigência, sempre com alguns patamares, mas isso a exigência mantém-se, mas já começa a querer financiar. O problema é que os spreads ainda estão bastante elevados. Espera-se uma descida nos próximos tempos? Tal e qual como o Euribor dizia, está a aumentar, normalmente estas duas taxas vão se equilibrando. Ou seja, quando a taxa Euribor baixa, normalmente o spread começa a aumentar. É típico. Tal e qual como já aconteceu há 5, 6 anos, em que as taxas Euribor estiveram nos patamares de 4, 5, foi quando os bancos faziam spreads de 0,8, 0,6, 0,4. Exatamente. Aquilo que vai acontecer é, efetivamente, a taxa Euribor vai aumentar, mas a vontade dos bancos em fazer crédito vai aumentar também. E por isso vão descer o spread? Exatamente. Nos próximos Exatamente. Eu posso dizer, há um ano atrás era impensável fazer um spread na ordem dos 3,25 e hoje já se consegue 2,80, 3,25. Casos, tem que ser casos bastante especiais, mas 3,25, 3,5 já se consegue, alguns. Isto era impensável há um ano atrás, em que 4,5, 5 era a média. Entre comprar a casa ou arrendar, como estão a fazer algumas pessoas, o que é a solução ótima e melhor para estes tempos mais complicados? A solução, acho eu, a minha opinião, é a compra continua a ser uma excelente opção. Até porque os preços estão em conta que é possível fazer excelentes negócios. A compra eu acho que é uma boa opção. Tirando, e aí sim o arrendamento é uma boa opção também, no sentido das pessoas que precisam de mobilidade, o caso dos professores, o caso de empresas que estão Ou seja, comprar se a pessoa quiser viver no mesmo sítio durante alguns anos. Exatamente. E depois também existe, obviamente, as pessoas que não têm estabilidade profissional ainda, o caso dos jovens, ou pessoas que estiveram desempregadas e que têm os contratos ainda curtos que não dá para comprar. Nesses casos, o arrendamento é um bom negócio. Mas se comprar, aproveitar estas oportunidades agora? Sem dúvida, sem dúvida. Penso que no próximo ano, 2 anos, será uma ótima altura para comprar e para fazer bons investimentos. Não tudo, mas bons investimentos e bem vistos. E atendendo a todos os custos que implica ter uma casa, ainda compensa depois arrendar essa casa para fazer algum dinheiro? Sim. Sim, não tenho dúvida que mesmo que faça um empréstimo para fazer o tal arrendamento, é uma questão de depois negociar com o banco. Agora, continua a compensar, comprar, mesmo fazendo algum empréstimo ou um empréstimo na totalidade. Hugo Silva, muito obrigada por estar aqui no Diário da Manhã. Bom resto de dia para si, obrigada pelos seus esclarecimentos e também pelo seu otimismo. Ok, obrigado. São 8h31. A Comissão de Instrução e Inquérito da